Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais uma Escola de Profeta, que se inicia mais uma videoaula dentro da Cristologia. Estamos estudando a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais estudamos sobre essa pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mais apaixonado e louco ficamos por Ele. Eu sou o pastor Zé. Fique à vontade, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para estar andando e acompanhando todo o nosso raciocínio e entendimento, ao qual o Espírito Santo tem nos transbordado para a glória de Deus, ao qual Ele está nos direcionando em toda essa doutrina da pessoa de Cristo. Videoaula passada, nós aprendemos a trajetória de Jesus em direção à cruz, ao qual Ele nunca evitou em direção à cruz, mesmo na cruz, não recusou de descer sobre ela, tá? Então, porque Ele sabia que tinha um plano definitivo, um plano divino de Cristo para tudo isso acontecer, mesmo sabendo dos fatos antes que ocorreria sobre ele, do seu sofrimento, que tudo ia acontecer e padecer, mesmo assim ele não evitou, ele foi em direção à cruz do nosso Senhor Jesus. Pois bem, nós terminamos a videoaula passada falando da ceia do Senhor, tá? E quero continuar esse breve momento da final da videoaula passada. Jesus celebra a Páscoa. Na quinta-feira, à noite, Jesus celebrava a Páscoa com os seus discípulos. Ele fez questão de dizer que aquele ato encerrava um período e dava início a outro. A primeira Páscoa, celebrada pela primeira vez em Israel, na noite em que morreu, os primogênitos do Egito, marcou um novo começo para Israel, Êxodo 12. Deste mesmo modo, como ocorreu com Israel na Páscoa, marcou um novo começo, assim também estava marcando um novo começo na humanidade com a ceia do Senhor. Nessa videoaula nós vamos aprender a ceia aponta para a cruz. A ceia, ela aponta ou apontava para a cruz. Glória a Deus. A ceia de Melquisedeque, ministrada, que havia sido realizada há mais de 2000 anos atrás, em Gênesis 14, verso 18, e a Páscoa no Egito, há mais de 1500 anos atrás, tinha o mesmo sentido. Qual o sentido? Apontava para o Calvário. Então, esses fatos, não só esse, mas outros muitos fatos, ou até o Antigo Testamento, ele estava apontando para todo esse Novo Testamento, para essas manifestações do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual muitos fatos estavam apontando para esse grande momento, para a ceia, para o sacrifício, para a morte do nosso Senhor. Por isso que o tema da videoaula é a ceia aponta para a cruz. Só que a Páscoa apontava para a ceia e a ceia apontava para a cruz. Por isso que ele pega um pão e fala que esse pão é partido por vós. Por isso que ele pega o cálice e fala esse cálice é o sangue derramado por vós. Mostrando o quê? Que aquele ato estava apontando para aquele momento exato, grande fato que ocorreu na humanidade, que foi a sua entrega, o seu sacrifício perfeito. Então, esses acontecimentos estavam apontando para o Calvário, tá? Logo após a ceia do Senhor, logo após a ceia de Melquisedeque, no capítulo seguinte, a ceia de Melquisedeque acontece no capítulo 14 de Gênesis. E o fato que ocorreu logo após, olha só, acontece uma ceia com Melquisedeque, capítulo 14, e no capítulo 15 tem o quê? O sacrifício que Deus pediu para Abraão. Ele pediu para que trouxesse animais, e esses animais são animais simbólicos. Assim também, na Páscoa, assim que Israel celebrou a Páscoa, no capítulo 12, aconteceu logo um fato ocorrente logo depois da Páscoa. O que era? A libertação de Israel do Egito. A ceia também foi do mesmo jeito. Teve a última ceia, como foi apontando a ceia de Melquisedeque e apontando a Páscoa para esse momento, que logo após a ceia do Senhor Jesus, houve o fato de ele ser morto. Tá? Então veja como esses fatos se encaixam perfeitamente em todos esses acontecimentos que estava apontando para o momento da ceia e da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero ler com vocês em Gênesis 15, a partir do verso 9. Tá? Lembrando que Gênesis 14, Abraão e Melquisedeque acabou de ceiar. E logo após essa ceia, o que Deus pede para que Abraão faz? Vamos ler aqui. Abraão, Gênesis 15, verso 9. Tá? Gênesis 15 traz uma cena poderosa e simbólica. Então, temos vários
momento simbólico apontando para esse fato da crucificação. Verso 9 diz: o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ó, irmãos, abre um parênteses: cordeiro, cabra, novilhos e pombas simboliza a mansidão e a pureza absoluta daquele que viria no futuro para morrer na cruz do nosso lugar, tá? Então veja que o cordeiro, ele simboliza uma mansidão e pureza, a cabra também mansidão e pureza, os novilhos e pombas, eles representam ali, né, o Senhor Jesus, o nosso Deus, quer dizer, pediu que cada desses animais tivesse 3 anos de idade, então mostrando toda a pureza, né, e toda a mansidão que eles tinham, estava apontando o quê? Para o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. A mansidão, aprende de mim que eu sou manso e humilde de coração, apontando para esse caráter do nosso Senhor, que o próprio João Batista mencionou. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esses sacrifícios, toda vez que tem um momento de um sacrifício de cordeiro, de cabra, de novilho, né, e de pomba sendo sacrificado, estava apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo, apontando para a crucificação e apontando para o seu caráter. Amém? Assim, o sacrifício aponta como figura para o verdadeiro, santo, perfeito e agradável sacrifício da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. 3 anos de vida de cada animal aponta para a vida de 3 anos na terra que o nosso Senhor Jesus teve. Então, o texto de Gênesis 15, 9 diz: traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, um rolinho, um pombinho, cada qual de 3 anos. Então, simbolizando já também, apontando a mesma idade que o Senhor, a mesma idade não, ao mesmo tempo de ministério que o Senhor Jesus teve, né, de manifestação da sua pessoa, de 3 anos na terra, manifestando ali toda a sua obra. Verso 10: Abraão trouxe todos os animais, cortou pelo meio e pôs a metade, umas adiante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as exortava. As aves de rapina, irmãos, que descem sobre os cadáveres, denota uma tentativa de violar ou profanar esse significado sagrado, porque os animais eram sagrados, era santo, né, até 3 anos ali, mostrando pureza. Então, as aves querendo descer sobre o cadáver, queriam o quê? Traz o quê? Ele denota uma tentativa de violar algo sagrado, de profanar esse momento. Mas o ato de Abraão afastá-la, jogá-la, né, expulsá-las dali, é um ato de proteger e preservar a oferta sendo entregue de modo sagrado, porque do mesmo modo assim ocorreu com o nosso Senhor Jesus Cristo. As aves de rapina simboliza Satanás toda vez querendo tirar Jesus em direção à cruz. O plano de Satanás era evitar que o Senhor Jesus fosse para a cruz. Talvez você ache que era o plano de Satanás crucificá-lo. Não, porque ele sabia que nesse ato ele pisaria na sua cabeça. Jesus sendo entregue, seria cumprido Gênesis 3,15 desde o começo. Tá? Então, sempre Satanás teve como essas aves de rapina, querendo profanar esse momento, querendo, né, uma tentativa de violar esse momento, como foi no sacrifício de Abraão aqui com essas aves de rapina. Ele sempre estava afastando, porque ele estava ele estava protegendo e preservando esse sacrifício santo e agradável a Deus. Assim foi do mesmo modo com Jesus a todo tempo. No deserto, em Lucas 4, verso 3 diz: se tu és o Filho de Deus, se é Deus mesmo, se é poderoso, transforma essa pedra em pão. Para que passar necessidade se você é Deus? Para que passar fome se você é Deus? Para que passar necessidade humana se você é Deus? Sempre querendo tirar Jesus do foco, sempre querendo tirar Jesus, né, facilitando Jesus. Para que morrer? Para que passar necessidade?
Para que fazer isso? Você é Deus. Veja com Pedro também, em Mateus 16, verso 22, 23. Senhor Jesus, para quê? Você não precisa ir para a cruz, como o Senhor Jesus está mostrando. Eu vou para a cruz, vou para Jerusalém, eu vou padecer na mão dos principais, eu vou ser entregue, vou ser morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Né? O Senhor Jesus diz, faz de mim, Satanás. Então o plano de Satanás era profanar, era tirar o Senhor Jesus, tirar a direção de Jesus da cruz. Mas o Senhor Jesus Cristo sempre foi para a cruz. Até na cruz, em Mateus 27, verso 40 a 42, tem as pessoas zombando, você não é o filho de Deus? Desça dessa cruz se salva. Salvou tantas pessoas. Vamos ler aqui, Mateus 27, 40. Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salva-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. Salva os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? É o rei de Israel? Desça agora da cruz e vamos crer em você. Olha para você ver. Se você descer dessa cruz, vamos crer. Você acha que o Senhor Jesus não queria que todos crescem nele? Então ele colocou ali, nesse momento, o desafio. Desce daí. Se você descer, vamos crer que você é o rei de Israel mesmo? Você não é o rei de Israel? Salva. Você quer salvar Israel, mas não consegue salvar você mesmo? Você salvou tantas pessoas, quantas pessoas, mas não consegue salvar a si mesmo? Então veja que esse momento estava apontando para a cruz. E assim como ocorreu também na cruz, Satanás sempre querendo tirar o foco, a direção da cruz, mas Jesus sempre foi fiel até o final, ao qual se entregou e falou, está consumado para a glória de Deus. Continuando aqui em Gênesis 15, diz, verso 12, ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E grande pavor e tensas trevas tomaram conta dele, assim como essas aves de rapina representam esse momento de Mateus 27, 40 e 42, né? As pessoas querendo profanar o sacrifício, o Senhor Jesus manteve íntegro nesse sacrifício. Assim também o verso 12 e o verso 17 também de Gênesis 15 diz assim, ó, quando ao sol se pôs e houve tensas trevas, eis que um fogueiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. O verso 12, houve profundo sono sobre Abraão, tensas trevas. Quando o Senhor Jesus estava sendo entregue no sacrifício, a palavra de Deus fala que houve trevas naquele momento. O que é trevas? O sol se escondeu, as nuvens carregadas ali cobriu o sol, não houve luz naquele momento, luz solar naquele momento, porque uma tensa trevas, pensa naquele momento, irmão, aquele momento de agonia, aquele momento, assim foi também apontando em Gênesis 15, verso 12, apontando que como caiu uma tensas trevas sobre Abraão, Abraão nem aguentou, ele dormiu por causa dessas trevas, né? E ele cansou de ficar expulsando aquelas aves de rapina. Assim, no verso 17, diz que quando o sol se pôs, houve tensas trevas, e eis que um fogueiro fumegante, uma tocha de fogo, passaram entre aqueles pedaços de animais. Ou seja, quando ele conseguiu, então, entregar aquele sacrifício, veio a resposta de Deus. Abraão não colocou fogo no sacrifício, irmão. Abraão não colocou fogo. O que fez o fogo pegar foi que um fogueiro fumegante e uma tocha começaram a passar do nada, sem ninguém segurar, e começou a queimar do nada aquele sacrifício dos animais. Depois que Abraão conseguiu jogar fora as rabinas, expulsar fora a rabina, Abraão aguentou aquelas tensas trevas, ele conseguiu consagrar. Então mostrando que, apontando para a cruz, Jesus passando, padecendo, assim como Abraão teve que padecer nesse momento, Jesus também estava padecendo naquele momento da cruz. Um fogueiro fumegante, uma tocha de fogo são usados como símbolo da presença de Deus. O fogo e a fumaça é frequentemente associado na Bíblia como a presença do Senhor. Êxodo 13, verso 21 e 22 vai dizer que aquela coluna de fumaça, aquela coluna de nuvem, era a presença de Deus guiando o povo. Aquela coluna de fogo, né, na noite, aquecendo o povo, né, era mostrando também a presença do Senhor. Então, do mesmo jeito, esse fogueiro fumegante e essa tocha de fogo é representação que Deus estava ali aceitando o sacrifício de Abraão e ele mesmo queimando aquele sacrifício. Tensas trevas e grande pavor durante o sacrifício de Abraão ocorreu também no momento do sacrifício de Jesus. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Então, foi selado. O momento que foi selado a promessa como descendente de Abraão foi esse momento do sacrifício. Capítulo 15, verso 18, naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão.
foi depois desse momento. Então, a nossa aliança está na cruz. O Senhor Jesus se entregando perfeitamente na cruz do Calvário. A Páscoa de Êxodo 12 tinha um caráter relativo ao futuro. A Páscoa apontava para a ceia e a ceia aponta para a cruz. A Páscoa aponta para a cruz do nosso Senhor. A ceia do Senhor traz um caráter tanto retrospectivo, que é recordação do passado, como também traz um caráter prospectivo, que é um relativo ao futuro. Então a ceia ela aponta para o passado e a ceia ela aponta para o futuro. Uma recordação retrospectiva e um caráter prospectivo, que é relação ao futuro. Mas hoje ela aponta para a morte de Cristo. Sempre está apontando para a morte. Por exemplo, a ceia aponta para a cruz e para a sua volta. A cruz é um ato passado, retrospectivo. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo é um ato prospectivo, relativo ao futuro. Então, a ceia, ela tem esses dois caráteres, tá? Lembrar do passado e lembrar do futuro. 1 Coríntios 11, ali a partir do verso 24 e o verso 25 diz assim: faça isto em memória de mim, ou seja, trazendo em memória a sua entrega, trazendo em memória a crucificação, trazendo em memória o seu sacrifício no Calvário. O verso 26 de 1 Coríntios 11 diz: faça isso e anuncie a morte do Senhor até que ele venha. Então tem uma recordação do passado, que é um retrospectivo. Recordação do passado é retrospectivo, e temos um caráter prospectivo, que é uma relação ao futuro. O que é relação ao futuro? Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Assim a Páscoa judaica encontrou o seu cumprimento na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. O Cordeiro de Deus substituiu o Cordeiro Pascual. Não teve um cordeiro, toda vez que teve um sacrifício, teve um cordeiro. O Senhor Jesus Cristo substituiu esse cordeiro e esse sacrifício que estava apontando para ele. Deus não substituiu o sacrifício de Isaac. Quando Abraão estava sacrificando Isaac, Deus falou para parar. O cordeirinho ali, olha ali, preso. Então Deus é o que substituiu. Cristo é esse substituto desse todo sacrifício, que esse sacrifício seria nosso, mas ele substituiu nós lá. 1 Coríntios 5:7, parte C, diz assim: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. A conclusão do Antigo Testamento está no sacrifício de Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele aponta para o sacrifício, ele aponta para esse momento. A Páscoa aponta para a ceia aponta para o sacrifício. Esse pão que é partido por vós é o meu corpo entregue na cruz. Esse cálice de suco é representação do meu sacrifício, do meu sangue derramado na cruz por vós. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. A conclusão do Antigo Testamento está no sacrifício de Jesus, amém? Eu quero deixar a palavra-chave para nossos obreiros nesse momento dessa videoaula. Use os tambores, pega a caneta, pega o caderno, e a palavra-chave dessa videoaula é Páscoa. A palavra-chave dessa videoaula é Páscoa. Esse sistema sacrificial implicava expiação, redenção, perdão e castigo vicário. Nós vamos aprender a videoaula daqui, algumas videoaulas vamos aprender sobre isso, expiação, redenção, né? E vamos estar aplicando tudo isso aí, é justificação. Tudo que obtemos na cruz. O primeiro anúncio da vida do Messias já vinha vinculado à sua morte. Essa te ferirá com o calcanhar e tu ferirá a cabeça, Gênesis 3,15. Isso fala do seu sofrimento e também da sua glória. Os detalhes são revelados progressivamente no transcorrer do tempo. Então, Deus ele vai progressivamente fazendo que essa profecia, né, ela tenha mais símbolos, mais fatos, mais detalhes e mais algo relativo, tá? Por exemplo, depois do dilúvio, Deus escolheu o patriarca Abraão e prometeu suscitar dentro dos seus discípulos um redentor, pois a promessa divina foi feita a Abraão, que diz assim: a tua semente darei essa terra, a tua semente darei essa terra. Gênesis 12, verso 7. Segundo o apóstolo Paulo, é uma profecia messiânica, pois a semente diz respeito ao Messias, ao qual ele menciona em Gálatas 3, verso 16. No texto de Gênesis 12 e 7 e no texto de Gálatas 3,16, não está escrito a palavra descendentes no plural, mas sim está escrito no singular
o seu descendente. Então estava indicando o nosso Senhor, que seria esse descendente de Abraão, né? Que toda a família seria abençoada por meio desse ato do sacrifício. A morte física de Jesus acontece segundo as Escrituras. Já lemos aqui, né, algumas videoaulas passadas, 1 Coríntios 15, 13. Conforme o que eu aprendi, eu os ensinei. Que tudo ocorreu, Jesus foi entregue segundo as Escrituras. Por isso significa que estava previsto no Antigo Testamento por figuras e tipos, a começar pelo ritual do tabernáculo. Tá? Então tudo estava apontando para esse momento, tudo estava apontando para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A descrição do cordeiro da Páscoa, desde o êxodo do Egito, aponta para Cristo o seu sacrifício. Não levarás daquela carne fora da sua casa, nem dela quebrareis ossos. Então, quando Deus titulou a Páscoa em Êxodo 12 e o verso 46, ele menciona, não quebra nenhuma pata, não quebra nenhum osso desse sacrifício pascual. Por quê? Ele estava apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo, que naquele momento daquele sacrifício, ele era esse cordeiro pascual, ao qual do mesmo jeito que ele institulou lá em Êxodo 12 e o verso 46, não quebra nenhum osso, Jesus não foi quebrado nenhum osso. Todos homens que eram crucificados, eles eram quebrados os seus ossos, mas quando chegou no Senhor Jesus, o soldado não quebrou, o soldado furou do seu lado, né? Os soldados quebraram as pernas dos 2 malfeitores que foram crucificados ao lado do Senhor Jesus, mas não quebraram as pernas do mestre. João 19, né? O verso 33 até o verso 36 diz assim, mas vindo a Jesus, vendo já morto, não quebrar as pernas, para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado, como foi falado em Êxodo 12, 46. Então, tudo estava indicando, apontando com uma seta para esse momento. O altar do sacrifício é um outro tipo significativo, identificado com o altar do holocausto, ou chamado altar de bronze, ou de ofertas queimadas, tá? Ou seja, um outro algo que estava indicando ali o sacrifício de Jesus, esse altar do tabernáculo, tá? Esse altar, que era o primeiro altar lá na frente, que todo sacrifício, ele era ofertado nesse altar de holocausto. Esse altar de holocausto era um altar quadrado, bem grande, e nesse quadrado tinha 4 chifres, cada um em uma ponta, tá, desse quadrado, simbolizando os 4 lados, né? E esse chifre simboliza a força. Então, o altar do sacrifício, ele é um tipo de significativo também que aponta para a cruz. Como? As marcas de sangue nas 4 pontas do altar apontam para os 4 marcas de sangue na cruz. Como? Na parte superior, proveniente da coroa de espinho na cabeça de Jesus, é o primeiro ponto. Os outros pontos, né, na parte dos cravos dos seus braços, direito e esquerdo, outro ponto. E no seu pé, outro ponto. Então, temos, do mesmo jeito que tem 4 pontos, né, que esses 4 pontos, esses 4 chifres, o sacrifício tinha que ser derramado sangue, ele tinha que marcar sangue nesses pontos, ele tinha que passar sangue nesse chifre, mostrando que o alcance de sacrifício estava sendo nos 4 cantos da terra, nos 4 cantos, né, o sacrifício estava sendo recebido ali. Tá? Assim, Cristo também, esse altar, ele aponta para o sacrifício, porque Cristo teve 4 pontos de sangue naquele sacrifício. Então, ou seja, ele estava sendo oferecido, como o cordeiro era oferecido naquele altar, ele estava sendo oferecido, a cruz era um altar, porque na cabeça ele recebeu coisa de espinho, marca de sangue. Nos seus braços, recebeu os cravos, marca de sangue. 3 pontos. E o 4º ponto, no seu pé, ele recebeu os cravos também, que é o 4º ponto. Então, ou seja, teve marca nos 4 pontos, né, daquele sacrifício de Jesus, apontando para esse sacrifício. O altar de holocausto, lá no começo, já estava apontando para esse grande momento, para a glória do nosso Deus. Temos também os Salmos 22, né, que é uma palavra que ele mostra ali muitos algo simbólicos, significativos, que apontam também, né? O Salmo 22 começa com a palavra que Jesus pronunciou no ato da cruz, né? Ali em Mateus 22 e o verso 46 diz, Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele já vem cumprindo, mencionando esse mesmo texto que menciona em Salmos 22. Temos também a passagem do Evangelho de Marcos,
que é uma citação em aramaico, né? Elohim, Elohim, lama sabachthani, traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Tá? O Salmo 22 é profético e descreve alguém abandonado, mas como uma fé inabalável em Deus. O verso 8 cumpriu-se na crucificação, o verso 8 de Salmos 22. Confiou no Senhor que o livrou, pois nele tem prazer. Se cumpriu em Mateus 27 e 43. Da mesma forma, o verso 18, reparte entre si as minhas vestes e lança sorte sobre eles. A minha túnica se cumpriu lá no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, soldados também fazendo a mesma coisa, ao qual estava prescrito já em Salmos 22. Isaías descreve a cena do Calvário como uma mudança de detalhes. Falei para vocês desse Isaías 53. É muito bom. A profecia de Zacarias anunciou de antemão que o Messias seria transpassado como uma espada. Zacarias 12, verso 10, né, que o Messias seria morto com uma espada, transpassado por uma espada. Cadê essa espada? Em nenhum momento Jesus recebeu um corte de espada. Em nenhum momento Jesus foi morto pela espada, foi morto pela cruz. Sim, a cruz, ela cravada ali, ela tem uma imagem de uma espada de ponta cabeça. É que você vê a espada só assim, apontando para cima, mas se você colocar a espada de ponta cabeça apontando para baixo, você vai ver que o mesmo sinal é um sinal da cruz. Cravada onde? Aquele monte chamado caveira. Por que aquele monte chama caveira? Porque aquele monte, se você olhar, pegar uma figura no Google, você vai ver que ela tem uma imagem de uma caveira, 2 olhos, um nariz e uma boca ali. Né? Ela tem uma semelhança de caveira. Por quê? Estava mostrando o quê? Que essa espada estava sendo cravada em cima dessa imagem de caveira, mostrando o quê? Que Jesus estava pisando a cabeça de Satanás. Né? Essa espada que foi usada, né, como o Zacarias está falando, ele vai ser transpassado por essa espada, mas essa mesma espada, ela foi feita para cravar em cima dessa caveira, mostrando que a morte perdeu o seu poder, que a morte perdeu ali, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte ressuscitando. Jesus afirmou que a lei e os profetas se convergem nele, sendo a sua paixão e morte o cumprimento das escrituras sagradas. Os 4 evangelhos apontam para esse momento, com o cumprimento das escrituras dos profetas. Né? Temos todas as passagens aqui, vai estar o like, né? Vai estar o link na descrição para você baixar esse conteúdo de graça, por isso que é importante você deixar o teu like para nos ajudar aí, para que o YouTube entenda que essa aula foi relativo para você, foi informativo, foi relevante, e ele possa propagar também a outras pessoas. Não se inscreva, nos ajudar a se inscrever nesse canal para chegar a 700 ou até 1000 inscritos nesse canal, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos preparando aí para nós fazer a aula de número 100, nós vai fazer aí uma aula de um cenário diferente. Estamos também preparando também uma aula bônus, ao qual nós vai pegar todo um catadão aí de tudo que nós já ensinou e aprendeu, e nós vamos fazer um resumo aqui, né, como uma conversa aí entre eu e o pastor, e para a honra e glória do Senhor. Então vai nos ajudando, deixando o teu like, nos ajudando a se inscrever, para que esse canal também possa se expandir e crescer para a honra e glória ao Senhor. Quero deixar então essa videoaula no seu coração, né, essa palavra, para que seja edificado por glória ao Senhor Jesus Cristo, com o tema A Ceia Aponta para a Cruz. Amém? Quero despedir você na paz, na graça e no amor de Deus, e te espero para a próxima videoaula, e tchau!